Olá pessoal, eu sou Edilson Lopes, fundador do grupo KLA Educação Empresarial. E hoje uma visita nobre aqui nos nossos estúdios, o Néder Kassen. Néder, ele é diretor executivo da Escola de Vendas KLA, ele treina vendedores pelo Brasil, é empresário, é uma referência nesse mercado. Néder, tudo bem? Tudo bem. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha, um prazer realmente muito grande, ainda mais falar com um dos maiores vendedores do planeta, né? O prazer é nosso, o prazer é meu. Néder, milhares de líderes de vendas pelo Brasil. Vamos pensar nesse público agora. E eu quero fazer perguntas porque eu sei que teu conhecimento é enorme, porque você tem um conhecimento prático. Ok, Néder? Ok. Você tem um conhecimento prático e hoje você treina líderes de vendas no Brasil. Néder, uma pergunta crucial. Todo líder de vendas, ele tem essa pergunta. Existe uma fórmula, uma forma de fazer um recrutamento correto? Ou nós, líderes, erramos muito no recrutamento? Que dica você dá para um recrutamento de vendedores? Esse é o maior problema que todos os líderes de vendas enfrentam. E o recrutamento é o início de tudo, é a essência para que ele possa realmente ter uma equipe forte. E normalmente muitos líderes esquecem que tudo começa do recrutamento. Com certeza. E muitas vezes passa esse recrutamento para o RH, passa esse recrutamento para outros setores. E é muito importante que o líder de vendas faça o recrutamento, porque essas pessoas irão trabalhar com ele. Então é importante que haja identificação. E muitos líderes de vendas vão muito pela experiência do profissional. Talvez esse também possa ser um erro, porque a característica primordial de um líder de vendas é formar pessoas. Tem que partir por esse princípio. E muitas vezes a gente exige, às vezes, virtudes de alguém que nem nós mesmos temos. A gente exige um monte de coisas e, de repente, nós não vamos achar ninguém completo. E um outro erro que eu considero, e eu acho que isso pode ser fatal para um líder de vendas, é que ele acha que todo mundo não está, que ele vai encontrar alguém pronto. E não tem ninguém pronto. Por mais experiência que um profissional de vendas possa ter, se ele vai para um outro segmento, ele tem que aprender esse outro segmento. E quem ensina esse outro segmento? É o líder. E muitas vezes isso não acontece. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo em grandes organizações. Uma pessoa é contratada para começar na área de vendas, aí o líder chega lá, dá um manual para ele ler, se vira, não dá treinamento nenhum de características de produto e o vendedor demora muitas vezes 3 a 6 meses para se adaptar, muitas vezes não se adapta, jogar o dinheiro fora, tempo fora e tem que começar o recrutamento tudo de novo. Néder, certa vez eu ouvi uma história que a maioria quando o vendedor é promovido a líder ou a gerente, uma das primeiras, e eu quero a sua opinião, porque a opinião do Néder ela é muito válida, o Néder tem experiência, o Néder treina líderes pelo Brasil todo. E nessa entrevista que eu vi, nessa matéria, que quando o vendedor vira gerente de vendas, a primeira coisa que ele faz é abandonar o campo. Então eu gostaria que você explicasse isso para o líder de vendas, aquele que vai assumir uma equipe agora. Muitos se ausentam no campo. Por favor, qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou bem enfático nisso e, infelizmente, isso acontece em várias situações. E a primeira coisa, quando um vendedor vira gerente, muitas vezes o diretor pergunta por que você quer ser gerente? E a maioria fala, eu quero ser gerente para melhorar de vida, eu quero ser gerente porque me dá mais status, eu quero ser gerente porque eu quero fazer carreira. Tudo isso é válido. Mas a essência de um gerente de vendas é realmente ajudar as pessoas e principalmente entender todas as dificuldades que o vendedor passa lá no campo, porque ele passou. Então, quando uma pessoa assume uma gerência de vendas, deveria ser como um juramento de um médico, um juramento de um advogado, falar, eu vou dar para essas pessoas o que eu não tive. Porque normalmente o vendedor, ele fala, quando ele está como vendedor, ele reclama que o gerente dele não acompanha, ele reclama que o gerente não faz isso, e quando ele assume o cargo de gerência, ele comete os mesmos erros. E hoje, infelizmente, o gerente de vendas está muito preocupado com processo, com tecnologia, com notebook. Ele abandona o campo. E abandona muito o campo. Mas o mais importante, você sabe, Edilson, tanto quanto eu,
e você forma também muitos líderes, aliás, formou milhares pelo Brasil e até pelo mundo, você sabe que o grande problema, que às vezes nem sempre o bom vendedor é um bom líder. Existe isso. E às vezes, quando o vendedor assume um cargo de liderança, ele acha que agora ele só vai orientar. E esquece de fazer o mais importante, que é ensinar na prática, é pegar o vendedor pela mão, é ir lá e ensinar verdadeiramente aquilo que ele aprendeu no campo e na prática. É um trabalho de mentoria, é isso? É um trabalho de mentoria e um trabalho de exemplo prático, né? Porque as pessoas confundem que tem que ser respeitada pelo cargo. Ah, porque eu sou gerente, porque eu sou diretor, porque hoje tem um monte de cargo bonito, porque eu sou CEO, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Só que a pessoa ela não é respeitada por isso. Ela é respeitada pelo vendedor pelo seu conhecimento. Ela é respeitada pelo vendedor pela experiência e pelo que verdadeiramente ele ensina na prática. Ou seja, fazer o vendedor vender. E a partir do momento que o vendedor vende com o ensinamento dele, esse líder passa a ser um mito para esse vendedor. E a gente passa a acompanhar verdadeiramente esse líder. Na minha carreira eu tive vários mentores e esses mentores me ensinaram pelo exemplo, pela prática. Eu aprendi a investir com esse mentor, eu aprendi a ser disciplinado, cumprir horários com esse mentor. Agora, já tive mentores que eram muito bons tecnicamente, conhecia muito do produto, de vendas, mas muitas vezes não tinha o bom exemplo na conduta. Então, o papel do líder é dar o exemplo em todos os segmentos, também até na sua própria vida pessoal. E isso, o vendedor automaticamente tem esse líder como ídolo eterno. Néder, então aquela famosa frase, a equipe é a cara do líder... Com certeza, com certeza. Eu passei por vários esquemas de vendas e um deles, quando eu comecei, tinha sempre aquela coisa meio pejorativa do vendedor que não vende, era chamado de nabo, né? Porque o nabo ele cresce para baixo. Então o vendedor que não vende é nabinho. E eu vi muitos líderes cometerem erros falando assim, a minha equipe é de nabo. Então, se a equipe dele é de nabo, ele é o nabo mor, né? Porque ele que recruta, ele que treina, ele que acompanha. Então, se a equipe dele é fraca, é porque ele é fraco. Então, infelizmente, o líder passa a responsabilidade para as pessoas. E não é. A responsabilidade é sempre do líder. Eu acho que o exemplo mais prático disso é de um treinador de futebol. Eu tenho um ídolo no futebol que... é antigo, mas todos lembram, que é o Tele Santana. E o Tele Santana, ele foi não um técnico, ele foi um grande treinador e um grande formador de pessoas. Então, o que o Tele Santana fazia? O Tele Santana preocupava com gramado, ele ia lá, cortava a grama, ele morava dentro do próprio CT, ele formava realmente as pessoas. E um dos depoimentos mais emocionantes que tem é do Cafu. O Cafu, para quem não sabe, foi rejeitado em 9 peneiras. E o Tele deu a chance para ele na 10ª vez e ele começou a jogar no São Paulo, todos sabem disso. E o Tele praticamente pegou o Cafu como filho, ele se preocupava com o Cafu. Terminava o treinamento, ele colocava o Cafu para cruzar de direita, cruzar de esquerda e ficava 1h30, 2 horas. O Tele preocupava com a vida do jogador, não só com a vida profissional, mas também com a vida pessoal. Tem até no mundo do futebol, isso é famoso, um jogador muito bom na época, que era o Macedo, campeão em tudo, mas o Macedo era meio... ele não tinha uma educação familiar. E o Macedo começou a ganhar muito dinheiro, assim, em um mês ele estourou, foi para a mídia, aquela coisa toda, e um exemplo do Tele Santana foi esse. O Macedo chegou com um carro zero na época, o melhor carro, o Tele viu aquilo, parou o treinamento, foi lá, encontrou com o Macedo dentro do carro, falou, você está ficando louco? Você já comprou uma casa? A sua família ainda está morando em favela? E você me compra um carro?
fez o Macedo devolver o carro na concessionária. Ele foi pessoalmente com o Macedo e devolveu o carro. Ou seja, ele preocupava com a vida da pessoa no aspecto geral. Isso é liderança, isso é formar. E na venda acontece muito disso. O líder que quando forma, ele realmente transforma a vida do vendedor, tanto profissional como pessoal. Muito bom, Néder, muito bom. Quero aproveitar mais aqui o seu conhecimento. Obrigado. Treinamento de vendedores. Podemos falar desse tema? Pô, com certeza. Tá. Para os líderes de vendas que estão nos assistindo agora, nos dê uma dica de como treinar um vendedor. Se deve ser um treinamento diário, se deve ter um treinamento com acompanhamento. Qual seria a dica que você dá sobre treinamento de vendedores? Eu acho que tem 5 fundamentos primordiais para um líder de vendas. Primeiro, recrutar. Segundo, treinar. Terceiro, saber comunicar, ou seja, dar reuniões. Quarto, acompanhar. E o quinto, motivar. Mas a essência de todo esse é o que você disse, é o treinamento constante. E esse treinamento ele tem que ser feito de várias formas. Ele pode ser feito no campo, juntamente com o vendedor. Ele tem que ser feito diariamente em reuniões, corrigindo as falhas, vendo realmente aquilo que o profissional de vendas pode melhorar. E também ele ter um treinamento constante com ele na comunicação das próprias reuniões. Então, tem um fundamento do líder, do treinador, que uma reunião ela tem que ser dividida em 3 etapas. Primeiro, corrigir as falhas do dia anterior da equipe. Depois, parte técnica. Vamos aprimorar a parte técnica do vendedor. Você está falho na abordagem, você está falho na prospecção, você está falho para gerar novas leads, novas indicações e trabalhar isso constantemente, de preferência diariamente. Eu vim dessa escola, diariamente. E o terceiro fundamento é a motivação, colocar o vendedor com vida para ir para campo para ter o seu melhor resultado. Esse é o papel do líder. Então, o líder ele tem que entender que o escritório dele é um hospital. Que quando o vendedor sai para vender, ele vai voltar ferido, ele vai voltar cheio de não, cheio de rejeições, cheio de problema, e é papel do líder no outro dia passar lá o metiolate, dar as receitas e dar o oxigênio necessário de novo para o vendedor continuar a sua batalha, que nós sabemos, né, Edilson, que não é fácil a vida de um vendedor lá no campo. É uma batalha diária. É uma batalha Agora, Néder, diária. muitos líderes devem estar perguntando como é que ele está... Uma pergunta fatal. Prêmio motiva? Motiva a todos ou motiva parte do grupo? Que pergunta interessante. E olha, eu até arrepio aqui quando você me faz essa pergunta, porque eu sempre, quando treinei gerentes, eu sempre falava isso. Não é o prêmio que vai resolver. Se o profissional não estiver preparado, não estiver bem treinado tecnicamente, não acreditar que ele pode vender, e não tiver motivado, você pode pegar uma BMW 0 km, colocar lá e falar, olha, se você vender hoje 10 mil reais, você vai ganhar a BMW. Ele não vai se motivar pela BMW porque ele vai achar que é impossível vender os 10 mil reais. Se ele tiver pronto tecnicamente e tiver realmente bastante motivado, que o líder ele tem que entender que antes de ser gerente, antes de ser um supervisor, antes de ser um diretor ou até um dono da própria empresa, ele é um vendedor de esperanças. Ele é um vendedor de expectativas para a sua própria equipe. E se a sua equipe comprou isso, aí sim, aí todos os prêmios motivam. Mas se não tiver todo esse treinamento e essa preparação, o prêmio é um tiro na água, porque não é o prêmio que vai fazer o vendedor se motivar. Mas óbvio, quando a equipe está pronta, o prêmio motiva muito. E tem vendedores que, na verdade, eles são competitivos, eles têm isso no sangue. Eles gostam de ganhar o prêmio não só pelo valor material do prêmio, mas principalmente pela conquista. E quem incute isso na cabeça do vendedor é o líder, é o gerente, é o diretor, aí o nome não importa. Néder, uma pergunta, e eu sei, né, que você é mestre, você é muito bom nisso aí. Há pessoas que têm talentos, pessoas que estão indo bem, vendedores. Imagina o líder que tem uma equipe de vendedores
e de repente o cara cai, o vendedor cai para o último lugar. É possível resgatar um vendedor ou tem que mandar embora? Não, eu acredito piamente que dá para resgatar, porque todos os profissionais no mundo têm as suas fases. E essa pergunta é uma pergunta muito importante, Edilson, porque isso lembra uma passagem que eu tive eu tinha 44 anos de idade nessa época. E graças a Deus eu já tinha alcançado muitos resultados, ganhei vários prêmios e tal, e era realmente recordista de vendas. Mas quando eu estava aí nessa idade, eu tive uma fase difícil, nem eu sei explicar o que aconteceu. Eu era diretor de vendas e o meu resultado começou a ficar, cair, e eu nunca tinha vivido por essa fase. Nos bastidores, eu fiquei sabendo depois que a conversa era o seguinte, que o Nether estava com prazo de validade vencido. Ou seja, eu era tratado como um remédio. Mas isso é cruel, mas isso é a realidade. E nós não podemos esconder. Nós somos avaliados por aquilo que nós damos de resultado. E a vida de um profissional de vendas, ela está muito ligada intimamente à vida de um jogador. Eu faço essa analogia porque realmente é isso. Um grande atacante, ele é contratado pelos gols que ele faz. Então, quando ele chega, é festa, aquela coisa toda. Mas se ele passa 5 jogos sem fazer gols, vem a crítica. Fala, olha, ele não era mais o mesmo. E a mesma coisa acontece com um líder de vendas, que é um treinador. 5 jogos, perdeu, corta a cabeça dele. E, infelizmente, o líder, ele não gosta muito de resgatar o vendedor. Ele não gosta, porque ele acha que o erro é só do vendedor. Mas nós temos que entender que antes dele ser vendedor, ele é um ser humano. Ele pode estar tendo um problema pessoal, ele pode estar separando, ele pode estar com um problema com o filho, ele pode estar com algum problema que às vezes a gente não consegue detectar, mas é nosso papel chegar nele e falar, meu amigo, eu estou com você na alegria e na tristeza. E olha, eu já vi muitos vendedores serem resgatados e depois se tornarem grandes líderes de vendas usando esse próprio exemplo. Então, se tem aí uma dica, a dica é o seguinte, nunca desista das pessoas. E esse é o papel fundamental de um líder. É óbvio, você, se você acreditar verdadeiramente na pessoa. Eu aprendi com um grande diretor meu que ele dizia o seguinte, antigamente, na dúvida, corte. Se você tiver realmente dúvida e não se identificar com a pessoa, você não vai estar sendo sincero, ao invés de você estar ajudando a pessoa, você está prejudicando a pessoa, além de estar prejudicando toda a sua equipe, toda a sua organização. Mas eu acredito piamente que no resgate das pessoas, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Nether, relatório de vendas. Com que olhos você vê isso, um líder implantando isso e como cobrar isso da equipe? E aí entra aquilo que eu te falei. O líder, antes de mais nada, ele tem que entender que ele é um vendedor. E o vendedor, ele tem muita rejeição de algumas coisas. E uma das principais é o relatório, todos nós sabemos disso. Porque o vendedor acha que relatório é uma ferramenta de fiscalização, que o relatório é porque a empresa está desconfiando dele, e aí ele começa realmente a cometer o maior crime com a sua própria carreira, falsificar relatório. E ele está enganando a pessoa mais importante, mais especial, que não merece ser enganada e desrespeitada, que é ele mesmo. Só que, muitas vezes, o líder não transmite e não conscientiza a importância do relatório. Então, o líder tem que chegar para o vendedor e dizer, meu amigo, o relatório é uma ferramenta para você poder avaliar o seu desempenho, para você poder avaliar a sua performance, para você poder descobrir qual é a sua média de vendas, por exemplo, quantas visitas eu tenho que fazer para vender quantas prospecções eu tenho que fazer e assim por diante. E aproveitando isso, Edilson, como você disse, eu sou diretor executivo da Escola de Vendas KLA,
que é hoje o maior orgulho da minha vida, porque na verdade eu sempre fui um idealista e sempre achei que deveríamos e temos que ter uma escola, que vendedor não é sinônimo de coisa feia, enrolação, tapeação, como muita gente fala, e o vendedor precisa realmente de treinamento. E hoje, dentro da escola de vendas para vendedores, nós temos várias aulas que falam exatamente sobre isso. E tem uma que é sobre administrar o tempo, que mostra a importância do relatório para um vendedor. Mas o líder também peca nisso, que ele não consegue transmitir. Porque o relatório é mais ou menos o seguinte, que eu fiquei muito feliz quando eu vi o conteúdo, que mostra exatamente o seguinte: você consegue controlar a sua conta bancária sem um extrato? Essa é a maior analogia que tem dentro dessa aula. Então você consegue, o vendedor consegue analisar o seu desempenho, a sua performance, seu relatório? Nunca. Agora, isso também é erro do vendedor, mas também é erro do líder de não conscientizar e não acompanhar. Porque a partir do momento que ele conscientiza, o vendedor sabe que o relatório é importante para a vida dele e não simplesmente para a empresa. Muito bem, uma aula de comandando a equipe de vendas. Pronto, essa é a nossa aula com o Néder. Néder, vamos lá, metas de vendas. Sua dica, sua orientação para os líderes de vendas. Como se chega ao número da meta, como se passa ela para a equipe e como se cobra a meta da equipe. Isso aí é de fundamental importância. Você sabe, tanto quanto eu, que na brigada do café, né? Aonde as coisas verdadeiramente acontecem numa equipe de venda é na brigada do café. É na brigada do café que as pessoas são transparentes e falam a verdade. Ali tomando um cafezinho e fala assim: aquele gerente tá maluco, você viu a meta que ele me deu? Essa meta nós nunca vamos conseguir bater. Isso aí é conversa fiada. E aí as coisas, a gente sabe o que acontece. Então, em primeiro lugar, para passar o número de uma meta, tem que ter uma conversa muito transparente, muito aberta com a equipe de vendas. Olha, no mês passado você atingiu X. Vamos agora trabalhar para aumentar 10% esse mês, ou 20% esse mês, ou 20% esse ano, não importa se vai ser mensal, trimestral, apesar que eu sou adepto sempre de meta mensal, às vezes semanal, às vezes diária, às vezes por minuto, viu, Edilson? Porque meta tem que ser realmente uma busca constante. E eu acredito muito que a partir do momento que o líder coloque isso com transparência, aí o vendedor vai comprar a meta. A partir do momento que o vendedor comprou a meta, aí qual que é o papel fundamental do líder? Transmitir como nós vamos fazer isso. Porque muitos líderes dão lá o número e deixa a pessoa absolutamente à vontade, não acompanha, passa o mês, passa o trimestre, o resultado não aconteceu, mas por quê? Não é o número que determina a meta, o que determina é a intensidade do trabalho. Então, para eu bater aquele número, quantas novas prospecções eu teria que fazer? Quantas leads eu teria que gerar? Quantos novos clientes eu tenho que abrir? Quantos clientes eu tenho que recuperar da minha carteira que não está comprando? Então, a meta tem que ser em cima do fundamento que nós vamos executar. O número, ele é uma consequência natural. E é exatamente isso aí que realmente eu acredito. Néder, você é a favor daquele famoso rodízio de carteiras? Já que nós estamos falando de meta, estamos falando de número, às vezes um vendedor está acomodado na carteira dele. Com que olhos você vê isso? Tem alguns líderes que tiram a carteira de um vendedor, põem para outro. Como você vê isso? Olha, eu acho que tem que dar a oportunidade para o vendedor fazer a sua região. Dá algumas oportunidades. Ele não está fazendo, aí é papel do líder pegar uma pessoa e colocar lá e fazer essa pessoa fazer melhor do que ele estava fazendo para provar que o erro não era do produto, não era do mercado, que o erro estava nas pessoas. Eu acredito que um rodízio de carteira, com um líder bem preparado e ter a percepção e a sensibilidade que aquele outro vendedor que ele vai colocar irá realizar, funciona muito. Funciona assim. Néder, vamos falar das estrelas do time. Todo líder tem uma estrela no time. Como se lida? Porque às vezes a estrela quer ser maior que o líder, ok? Como se lida com as estrelas na equipe? Olha, isso aí tem que ter muita percepção, muita sensibilidade, mas principalmente muita liderança.
né? A partir do momento que o campeão te reconhece como um grande profissional, ele vai te respeitar. Mas nós sabemos, né, Edilson, que um vendedor, quando ele começa a ganhar vários campeonatos, vários prêmios, isso é do ser humano, ele se torna vaidoso e acha, eu até brinco muito, né, no meu linguajar caipira, que todos já devem ter notado aí pelo meu sotaque, eu sou daqueles mineiros que fecha a porta, soldado marvado, que já vem porva, né? Bem do interior, e lá falava assim, ele se torna o bonitão da balachita, né? Aí ele e tal. E eu já vi casos acontecerem em grandes empresas de vendas, do campeão chegar numa reunião atrasado, o gerente está lá falando, ele vai lá, toma o café, mete o pé na parede, cheio de deboche, tipo assim, você precisa de mim, ou seja, eu sou responsável por 80% do seu faturamento. O gerente ficou refém do vendedor. O gerente virou refém do vendedor. E o gerente tem que saber realmente lidar com isso, chamar no individual, conversar, mas se a atitude continuar, o gerente realmente vai ter que puxar para ele a responsabilidade. Realmente, isso é mais ou menos como um time de futebol, voltando à analogia. Tem craques que muitas vezes decidem o jogo, mas ele não decide o jogo se não tiver os operários correndo por ele. E a mesma coisa acontece numa equipe de vendas. Nenhum gerente pode virar refém, por melhor que esse vendedor seja, porque ninguém é insubstituível, em nenhum lugar do mundo. E na área de vendas também, ninguém é insubstituível. Então, cabe ao gerente, inclusive, para ajudar essa pessoa, porque essa pessoa pode ter um fim trágico lá na frente, se ele realmente não for muito transparente e mostrar, olha, o seu resultado é importante, mas agora eu estou preocupado com você, porque as suas atitudes você vai colher lá na frente e você pode, hoje você é campeão, mas você pode não ser campeão amanhã e a vida vai te cobrar isso. Muito Esse é o bem, papel de um muito líder. bem. Néder, convenção de vendas, podemos falar? Opa! Poxa, Que orientação você dá? Uma convenção anual, uma convenção semestral e que tipo de trabalho realmente tem que ser feito numa convenção de vendas? Quando os líderes estão com todos os vendedores reunidos num hotel, em algum lugar, que orientação você dá sobre convenções de vendas? Olha, a convenção de vendas ele é o combustível de qualquer empresa que quer manter a venda ou principalmente quer aumentar a venda. Eu aconselho e sou adepto a ter 2 convenções de vendas no ano, no mínimo. Uma no primeiro semestre, outra no segundo. Uma no primeiro semestre e outra no segundo. Para que, principalmente quando traça as metas, né, quando você tem a convenção no final do ano, você vai dar uma meta. E se você dá uma meta anual, fica muito distante. Então é muito bom ser no semestre para ver como foi feito, o que pode melhorar. Ajustar o caminho. Para ajustar o caminho. Então as 2 convenções eu acho que são primordiais dentro do ano. E a convenção ela é muito importante ter interatividade, ter realmente, dar oportunidade também para as pessoas falarem, para a equipe falar, para a equipe expor as suas dificuldades e os líderes depois apresentar quais são as técnicas novas, as táticas que iremos usar para vencer todos os obstáculos. E convenção tem que ter motivação. Eu vejo as pessoas falando, esse negócio de motivação é como tomar banho, passa o efeito, mas você tem que tomar banho todo dia. Então motivação também você tem que ter todo dia. A motivação, ela é muito importante. Não existe venda sem motivação. E não existe também resultados se a pessoa não se determinar. E só determinamos com a motivação, porque motivação são motivos que nos levam à ação. E esse é o papel do líder, transmitir isso com força, principalmente para aguentar aí um semestre. Então é importante que haja isso. Muito bem. Néder, critérios para se promover um vendedor para gerente? Essa pergunta E uma promoção errada pode causar um mal-estar. Pode causar e pode perder uma equipe inteira. Exatamente. Pode perder. Uma dica para promover um vendedor a gerente.
olhando sempre o seguinte, nunca esquecer. Número é essencial? Ele tem que ter sido um bom vendedor, um grande vendedor? Nem sempre, mas é aquela coisa. Ele tem que ser um exemplo no geral. Exemplo de disciplina, exemplo de relatórios, exemplo realmente... E exemplo de resultado. Exemplo de resultado. Ele não tem que ser um verdadeiro, só um campeão, ou melhor, mas ele tem que ter bons resultados para ele ter autoridade para depois poder cobrar a equipe. Mas é importante entender, sempre olhando o seguinte, você tem certeza que já viu acontecer isso muito também no mercado, campeão, aí vai lá, promove o campeão, sem critério nenhum. Aí o campeão, na verdade, ele não sabe comandar, ele não gosta de pessoas, ele dá, por exemplo, maus exemplos, ele se envolve com as mulheres das equipes, ele tem problemas sérios, pede dinheiro emprestado para vendedor, não dura um mês como líder. E aí você destrói um grande campeão de vendas e pega um péssimo líder e acaba com a carreira. Então os critérios não podem ser só critérios profissionais, tem que ser critérios também pessoais. Por exemplo, o que ele pensa, por que ele quer ser gerente, se ele realmente gosta de pessoas, se ele vai verdadeiramente ajudar pessoas, doar para as pessoas, se ele vai ter paciência de resgatar uma pessoa que não está bem no seu resultado. Então é isso que faz realmente a diferença para poder promover. Néder, você vai agora dar uma mensagem para os comandantes, os líderes de vendas. Uma mensagem de 30 segundos, 1 minuto no máximo, o pessoal que está te assistindo. Tá, eu vou dar uma mensagem rápida contando uma piada. E essa piada ela tem tudo a ver com o que acontece quando um líder era vendedor e é promovido. Tinha um famoso empresário que gostava de colecionar cães de raça. Aí esse empresário, muito rico, e teve um evento no Texas, e aí ele estava doente, foi para o hospital, e ele mandou um assessor comprar esse cão que tinha ganhado tudo no mundo inteiro. Mas por um deslize do assessor, o assessor lá perdeu o leilão e alguém comprou esse cão. E aí, quando ele se recuperou da doença, ele ficou nervoso, mas muito nervoso porque ele perdeu esse cão. E aí ele começou a viajar o mundo inteiro para saber onde esse cão estava e ele pagaria 10 vezes mais da pessoa que comprou. Aí ele procurou, foi para a Índia, nada, para a China, nada, Japão, nada, Estados Unidos, nada, Europa, nada, e veio, encontrou esse cão no Brasil. E esse cão ele não estava nem no Brasil, ele estava no Brasil e estava lá na minha terra, em Minas Gerais, perto da minha cidade. E aí era um canil lá muito grande, ele comprou, pagou uma nota, aí a pessoa que recebeu falou, nossa, me livrei desse cão. E ele era americano, ele foi com 3 intérpretes lá buscar esse cachorro que estava lá no canil. Quando ele chegou, ele estava tão entusiasmado que ele conseguiu comprar esse cão, ele não percebeu que o cão estava meio preguiçoso, meio lento, tinha engordado um pouquinho, mas o assessor dele percebeu. Aí chamou o caipira mineiro que estava cuidando do canil, falou, mas esse cão aí, será que é o mesmo? Falou, e tal. Ele falou, mas ele está meio esquisito, ele está meio cansado, ele está meio preguiçoso. Aí o caipira falou, pois é, o senhor tem toda a razão. Esse cão, depois que trocaram o nome dele, ele ficou desse jeito. Aí o americano perguntou para ele, mas qual que era o nome desse cão? Era vendedor, depois que trocou para gerente, ficou desse jeito. Então é esse o recado que eu dou. Néder, muito obrigado. Uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Prazer muito grande.